Esse número significativo de aviões caindo e de eventos climáticos extremos estão conectados à inversão dos polos, à inversão do geomagnetismo da Terra? Meus amigos me fazem perguntas difíceis. Umas estão dentro do meu campo de domínio, né? Seja de formação acadêmica ou de estudo mesmo, autodidata, pesquisando, estudando anos sobre algumas temáticas. Outras eu confesso que preciso me esforçar bastante para vir aqui conversar com vocês. E é o caso deste vídeo. Mas esse esforço não é especificamente para agora, para hoje, para gravar esse vídeo. Esse esforço já vem de longa data, porque é uma área de interseção com a geopolítica, essa questão da inversão dos polos, e da geografia, perdão, porque fica ali no campo da geografia, da geologia, astronomia, etc., física e tudo mais. Mas a geografia também estuda isso. E aí, eu confesso para vocês que já há um tempo eu venho estudando, preparando material, fazendo aula para vocês lá no AbaPlay. E lá dentro do AbaPlay, nós temos uma série de conteúdos sobre a inversão dos polos e a escatologia. Temos a questão climática e a escatologia, as profecias do fim desta era. Então, eu aconselho você, para ter um conhecimento mais amplo da temática, a ir no AbaPlay, o link está bem aqui embaixo, e você assistir às aulas, assistir os vídeos ao vivo, assistir também os documentários que, de algum modo, vão tocar nesse tema, principalmente os da escatologia. E estou produzindo um livro digital sobre essa temática, a inversão dos polos. Eu vou tocar na questão da história, tocar na ciência, vamos falar um pouquinho também de profecia, vamos falar sobre o que está acontecendo com o tráfego aéreo, as aeronaves, o impacto na tecnologia, o apagão digital e tudo mais. Então, eu estou colocando para vocês a capinha do e-book, a capa já está pronta, essa daí, e eu estou agora nas últimas formatações ali, o texto já está bem produzido. Eu acredito que nessa semana ainda, ou na semana que vem, eu já consiga lançar para vocês lá dentro do AbaPlay. No AbaPlay você não paga pelos e-books, tá? Todo o conteúdo que a gente faz geralmente vem com um e-book também, algum acréscimo de conteúdo digital gratuito. Então, os e-books são gratuitos para quem é assinante do AbaPlay, assim como todas as aulas, documentários, filmes, cursos, etc. Então, eu estou colocando aí para você, se você não é assinante, quiser só comprar esse e-book, depois eu disponibilizo alguma plataforma para você ter acesso, tá? Mas lá no AbaPlay vai ficar disponível nessa semana ainda, ou no máximo na semana que vem, tem esse intervalozinho aí de fim de ano, virada, e nossa equipe não está atuando. Então eu estou tocando, por enquanto, eu mesmo por aqui, mas na semana que vem todo mundo está nativa, aí fica mais fácil. Vamos lá. O que está ocorrendo com os acidentes? Bom, são muitos acidentes aéreos nos últimos anos, né? E principalmente nesse ano de 2024, nos últimos meses especificamente, nós estamos vendo aí, isso é triste falar isso, eu não falo com nenhuma gota de prazer ou etc. Pelo contrário, eu fico muito chateado, triste, porque isso sempre envolve perda humana, né? Perda física de patrimônio, dano à infraestrutura, etc. Né? Então, quando o pior não acontece, que é uma vida, né, se partir, a pessoa não se foi, mas ainda assim o dano é muito grande, né? É algo que geralmente quando acontece, as baixas são quase praticamente todas, ou então quase que todos os passageiros que estavam na aeronave vão perder a vida. Vocês estão vendo o que aconteceu ali na região da proximidade com a Rússia, o Putin até se desculpou, o avião foi alvejado. E outros, como aqui no Brasil, aviões de pequeno porte, né? Em outros lugares, aviões que estão navegando com erros de instrumento, né? Tem inclusive em 2022, um 737 que caiu na China, né? Isso aí foi falha técnica clara, né? E todo mundo ficou gerando um monte de especulação sobre as anomalias do sistema de navegação. Em 2023, aeronaves de pequeno porte estão relatando problemas, aqui na América Latina, por exemplo, problemas associados a falhas no sistema de GPS e de bússolas digitais. No próprio Alasca, os pilotos estão relatando uma dificuldade muito grande de navegar em determinadas faixas, devido justamente à instabilidade magnética. Então eles passam por alguma região com muita anomalia magnética e isso atrapalha o sistema de navegação, né? No caso aí o GPS. Dados, por exemplo, da European Space Agency
indicam que o campo magnético da Terra está enfraquecendo a uma taxa de 5% a cada 10 anos, o que poderia intensificar a inversão. Nós sabemos que a última grande inversão causou anomalias no próprio campo magnético, causou problemas em eventos climáticos extremos, tá? Então reações da natureza muito fortes. E o modo como a inversão está ocorrendo agora, os cientistas não estão conseguindo compreender a velocidade. Nós sabemos que o campo magnético da Terra é produzido pelo movimento do material líquido no núcleo da Terra, né? Então, a mão de Deus criou esse sistema de proteção, essa camada, essa película de proteção da Terra contra as explosões solares, contra a radiação cósmica, né? Então, o que acontece é que o movimento do núcleo da Terra ele está anormal. Uns dizem que parece que parou, outros dizem que girando mais rápido ou girando devagar. E isso está acelerando a anomalia, as anomalias magnéticas, principalmente a anomalia do Atlântico Sul, que já é observada, está posicionada aqui na América do Sul, no Atlântico, etc. E a gente consegue ver os resultados dessas anomalias. Agora, se você for pelo senso comum, qual é o senso comum? Olha, a inversão dos polos magnéticos não vai afetar o clima. E aí a grande maioria das literaturas produzidas, dos cientistas do YouTube, ou cientistas formais, vão falar, não tem registro. Mas se nós formos um pouquinho mais curiosos e investigarmos outros cientistas australianos, cientistas da Nova Zelândia, como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, inclusive em live, aula ao vivo lá no Abaplay, eu mostrei relatos de cientistas que eles se debruçaram sobre o estudo do paleoclima, o clima antigo. Para fazer isso, eles analisaram rochas fossilizadas. E essas rochas fossilizadas são conhecidas como rochas magnéticas. E elas têm ali o registro da bússola natural. É como se fosse um registro do magnetismo natural. E observaram que, através da análise dessas rochas, que as últimas alterações do magnetismo da Terra, a inversão do geomagnetismo, provocou um cataclisma climático muito sério, muito severo. O que eu quero dizer, então? O clima está sendo afetado também por a questão da inversão. A própria elite mundial fala sobre isso, né? Tem falado sobre isso abertamente, seja através dos filmes que são grandes programações preditivas, ou seja através das próprias matérias. A revista The Economist, por exemplo, falou sobre isso em umas 2 ou 3 capas, da inversão dos polos, mostrando as luas ali se invertendo. Estão falando de um apagão já há muito tempo. E, de fato, se essa manta, né, se essa película, essa proteção que a Terra tem, dada por Deus, ela está se reduzindo e ao mesmo tempo, as explosões solares, quando a própria NASA está relatando isso, explosões solares no nível máximo alcançando a Terra, é óbvio que haverá um impacto na Terra. E a análise do paleoclima mostrou que esse impacto, quando ocorre uma inversão do geomagnetismo, esse impacto tende a ser maior, aumentando o nível de chuva, né, tempestades e por aí vai. Não é diferente com a tecnologia. Então, voltando à pergunta original aqui das pessoas, para que eu possa falar nesse vídeo. Lembrando, pessoal, eu não sou um cientista da área, tá? Minha área é geografia de formação, geopolítica, escatologia, né? Além da música, etc. Mas, especificamente aqui para vocês. Então, estou dando a minha opinião pelo que eu estou vendo, ok? Então, o que eu noto aqui, voltando à pergunta inicial, esse monte de avião caindo, está relacionado à questão da inversão dos polos? Pode estar relacionado. Mas temos que falar de algo antes de afirmar isso, tá? Até porque eu estou dizendo, pode estar relacionado. O que a gente tem que mencionar? Primeiro, o aumento do tráfego aéreo. Então, é uma questão natural. Quanto maior tráfego aéreo, maior a chance de ter acidente, certo? Da crise sanitária para cá, nós começamos a ver que as pessoas começaram a voar mais em aeronaves menores, tá? E aí tem uma questão de manutenção, certo? Tem uma questão de tecnologia, de aprimoramento da tecnologia, diante dessa dificuldade técnica de navegação. Como que a fiscalização é feita? Qual é o modo da fiscalização dos pilotos, do treinamento dos pilotos, das próprias companhias de pequeno porte, certo? A companhia que nós sabemos lá da Voepas, né? A Voepas,
o que aconteceu com ela, algo muito triste. Nós vimos ali negligência por parte da própria companhia, de quem faz a manutenção, os pilotos, etc. Então, é uma série de fatores, questões climáticas. Então, não tem teto, não tem céu para ele voar, ele vai voar. Então, tem ali um problema técnico conjugado com um problema climático, e aí é a combinação perfeita para uma tragédia. Agora, tem a questão da dificuldade de navegação, tanto que as fabricantes, as grandes fabricantes de aeronaves, já estão trabalhando com redundância. Então, além dos sistemas normais que são produzidos para facilitar a navegação, eles já estão trabalhando com mais alguns sistemas de navegação, é chamado de redundância, quando você já tem um e você cria outras camadas para evitar o piloto ter que lidar com um apagão tecnológico ali, um apagão de navegação, e ele está no escuro. Então, as próprias empresas estão se antecipando a essas anomalias magnéticas, estão se preparando, estão trabalhando com as aeronaves, preparando aeronaves com sistema de redundância, né? O interessante é que essa radiação solar, essas explosões cósmicas, não afeta só o sistema de navegação, não afeta somente os aviões, afeta a tecnologia de modo geral. Um apagão digital já está sendo falado há muito tempo. A própria NASA está falando sobre isso, cientistas estão falando sobre isso, que pode, em um futuro próximo, ocorrer um apagão mundial, levando milhões de pessoas a estarem numa completa escuridão. Se uma explosão solar de nível máximo ocorrer em um período de inversão severa dos polos. Então isso vai fazer com que a Terra receba maior impacto dessa radiação cósmica, o que poderia zerar a tecnologia por um período de tempo. Engraçado que isso vai de acordo com o que o próprio Fórum Econômico Mundial tem falado, o pessoal do Grande Reset tem falado, que os filmes estão produzidos, a série lá, estão produzindo, perdão, Deixa o Mundo para Trás, né? Falou sobre isso e mostrou na sua abertura aviões caindo do céu, e nós estamos vendo agora. No caso ali foi um meteoro, é um evento cósmico. Então, a gente tem uma clareza aí que, poxa, peraí, seja do ponto de vista da tecnologia, seja do ponto de vista do clima ou da própria programação preditiva. Tem algo para acontecer ou já está acontecendo em relação ao geomagnetismo. Agora, existe algo no campo profético? Sim, a Bíblia fala sobre eventos no Sol, eventos na Lua, eventos nas estrelas. O livro de Apocalipse, o livro de Isaías está recheado de profecias, o próprio livro de Daniel também falam sobre eventos cósmicos que vão anunciar o fim dessa era, né? Nas trombetas, nos selos, etc., a gente consegue identificar esses eventos cósmicos, tá, pessoal? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: satélites estão sendo impactados, a internet pode ser impactada, o que me leva a crer que eles estão fazendo tanta propaganda, já falei isso com vocês, tanta propaganda sobre OVNIs e etc., porque eles estão buscando investimento para a corrida espacial, em tecnologia, tanto para dominar o espaço, questão de energia, e para também colocar tecnologia militar sofisticada em seus satélites. Eu lembro muito daquele filme Geostorm, em que eles manipulavam o clima através da tecnologia aeroespacial. Mas enfim, respondendo aqui, esse número de quedas de aeronaves, deserto, no deserto agora virando rio, né? A Arábia Saudita tendo neve, regiões que eram secas estão inundadas, as que estão inundadas estão secas. É óbvio que há uma questão de mudança macro e que também tem tecnologia manipulando o clima, né? Não tem ninguém bobo aqui, ninguém inocente, a gente sabe disso. Mas há também uma relação com a inversão dos polos. Embora essa fala não encontre amparo categórico na academia, porque a academia é patrocinada, as literaturas são patrocinadas. Então, se eles colocarem que o homem não tem gerência sobre isso, como que eles vão financiar os simpósios, os seminários, os livros, né? As campanhas, os ESGs e tudo mais para conter as mudanças climáticas? Porque é macro, tem a ver com o sol, tem a ver com a inversão dos polos. É muito mais fácil falar que é a vaca que está peidando e você está comendo a carne da vaca. Então, é mais fácil jogar para esse nível de discussão, né? E não analisar os fatos, os dados científicos. Mas há uma relação direta com toda essa dinâmica abrupta que nós estamos vendo nos últimos anos. E pode estar relacionada à maior queda das aeronaves?
Pode estar relacionada, mas antes de relacionarmos a queda das aeronaves, a questão da inversão dos polos, tem muitos outros fatores. Eu mencionei alguns aqui para vocês. Eu só não descarto também essa questão de uma nova tecnologia que deve ser aplicada às aeronaves diante desse impacto das explosões cósmicas que podem danificar os instrumentos de navegação das aeronaves de pequeno porte, etc. Bom, mas que realmente esse mundo está tudo muito estranho, nós sabemos, isso foi profetizado. Cabe-nos agora manter, né, a convicção da esperança em Cristo e saber que tudo está no controle de Deus. Ele criou, ele tem um tempo certo de todas as coisas, ok? Eu paro por aqui, senhoras e senhores. Um grande abraço. Lembrando, ainda essa semana, na semana que vem, sai o e-book e também o nosso novo conteúdo sobre a inversão dos polos lá no AbaPlay, nosso documentário.